Uma mulher está sendo processada por acusar falsamente uma professora pelo assassinato brutal de 4 jovens em uma universidade. Com que provas? As cartas falaram para ela. É isso. The judges way before she does. They will be slow in arresting her. She's gonna first go to another job. She's gonna leave her current job and start writing. She's gonna focus on her writing and she's gonna isolate herself. So she's gonna leave. That's after she backstabs the killer. She's not gonna live up to her promises for him. I mean, she can't. So it's a change of plans. That's when she's gonna get out of Dodge. She'll be isolated in some cabin or a house somewhere. She's gonna focus on her writing, her books. She's gonna get a lawyer, but she's still gonna lose her case. She's gonna go to jail while her trial is pending. The final verdict will reveal that she's guilty and that she wasn't the person that everybody thought she was. See the zombie? It may take a while for this all to happen. This is the policy Rebecca Schofield was so worried about being caught violating if anyone found out about her potential relationship with Kaylee. However, considering they were broken up, there was really nothing to worry about. That's why she was worried about just losing the respect. This is the policy Rebecca Schofield, the one who murdered the 4 Idaho college students, see my videos. She's gonna realize that it's very hard to outrun consequences of her actions because they seem to never stop. She's gonna try not to panic and rush her decisions, and she's gonna plan her escape. She's gonna feel like she has options, and she's gonna try to keep a level head. She's gonna be relieved that the person who is in the middle of the gossip is not someone she knows, but she'll still feel a little betrayal. She's relieved to see that it appears that people, although are hearing what I'm saying, are not taking me seriously. Essa mulher expôs detalhes do crime, motivações, tipo, detalhes que só ela tem. E até porque só ela tá acusando essa professora em vários vídeos do TikTok. E não só isso, ela tá causando também pela forma que ela tá respondendo ao processo e às críticas. Parece que ela realmente acredita que ela tá certa, que só ela teve essa revelação da verdade e que ela vai conseguir convencer os jurados de que ela meio que é escolhida por, sabe, receber a verdade e que vai vencer esse processo e não tá largando o osso. Tudo bem você ter suas crenças. É seu direito, sabe? É tipo direito humano. Desde que você envolva pessoas que queiram participar, ou que ao menos tenha permissão da pessoa de participar de qualquer tipo de religião, seja as dominantes ou as menos dominantes, como o Tarot. Eu não sei se estou falando a palavra certa. Pelo que eu saiba, Tarot é um tipo de crença antiga que acredita que através das cartas você consegue ou ver o futuro, ou ver detalhes de coisas que aconteceram no passado. Eu já vi muita coisa na internet movendo esse mundo. Pra mim, antes desse caso, o caso que mais me marcou sobre o pessoal do Tarot foi o que aconteceu com a Eugênia Kuhn, aquela garota que sofre de anorexia nervosa. Antes disso, ela já sofria bastante, sabe, teorias, que mais ou menos pessoas criando boatos sobre a vida dela. É que assim, já que eu falei dela, eu vou tentar explicar o porquê. Ela, como eu disse, sofre de anorexia nervosa, só que ela não conta, ela não dá detalhes de o porquê que ela chegou nesse ponto ao certo e porquê que ela continua nesse ponto. Então, as pessoas que têm muita curiosidade pelo que está acontecendo com ela começam a criar teorias com pouco que ela mostra, com pouco que ela contou. Só que o problema é quando as pessoas elas vão além disso, sabe? Elas pegam poucas coisas ou não pegam nada, não sabem de nada e começam a afirmar de que tal coisa está acontecendo por isso. Como, por exemplo, pegar, sei lá, gravações dela com a mãe dela que são, vamos dizer, estranhas, sabe? São diferentes do que a gente costuma ver entre mãe e filha. Eles pegam isso para poder afirmar de que a mãe dela estaria obrigando a menina
a passar fome para poder pagar as contas da família, sendo que a família sempre foi rica, mais ou menos assim. Eu acho isso muito rude, eu acho isso desrespeitoso, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo, você não tá dentro da casa, então você afirmar de que pessoa tá fazendo isso e aquilo sem nenhum tipo de prova, ou que pessoa sente, esse é o pior, que a pessoa tá sentindo alguma coisa, que a pessoa tem a finalidade de fazer alguma coisa, por causa que, sabe, que ela é malvada, porque ela tem motivações egoístas e tal. Essas coisas eu acho muito desrespeitosas, você tem que tomar cuidado. Eu faço teoria, vocês estão vendo, né? Acho que tem gente que vai até apontar o dedo pro vídeo e falar assim, mas você... Tá, mas eu faço com coisas baseadas, entende? Com coisas realmente que tá acontecendo ali, eu tiro a minha opinião e deixo bem claro que isso é uma teoria minha, baseada em coisas que tá à vista. E não que nem essas pessoas que pegam nada pra poder afirmar coisas que você não sabe o que tá acontecendo. E nisso, né, o caso que me deixou chocada foi uma vez que pegaram o tarote pra poder descobrir o que tá acontecendo na casa dela. E a partir das cartas fizeram um monte de afirmação absurda, assim, sabe? Tipo, expondo a família dela como se fossem pessoas horríveis. E eu fiquei, porra, cara, você não sabe, pode ser isso, pode não ser isso. E aí você vê os comentários das pessoas xingando a família dela por causa de coisas que eu na carta. E as cartas, pelo que eu pesquisei, é uma questão de interpretação da pessoa que tá lendo. Ou seja, o contexto final depende da pessoa que tá lendo. Então, sabe, é uma coisa que você tem que acreditar. Então, logo, tem que ser só as pessoas que realmente acreditam nisso. E quando envolve coisa pessoal, que você tá vendo, a menina não fala sobre isso, eu acho que as pessoas deveriam pelo menos pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de coisa. E julgar as pessoas a partir desse tipo de coisa, que eu acho que eu nem chamaria mais de teoria mais, é invenção, é boato mesmo. E aí a gente chega nesse caso que pra mim ganhou no cu do meu coração de pior caso envolvendo tarot. Essa mulher, ela tem tipo uma página no TikTok onde ela tem vários vídeos que ela fazia isso, sabe? Ela pegava casos, seja criminais ou seja só de celebridade. Ela pegava as cartas e começava a ler ali pra descobrir, tipo, o que realmente aconteceu, no sentido de que por que as pessoas fizeram isso, as emoções, os sentimentos, as motivações delas, até descobrir os verdadeiros criminosos e tal. É uma pessoa que não tem contato com nenhuma delas pra saber o que elas sentem, o que elas realmente queriam fazer. E ela fazendo isso assim de boa e tal. E um monte de gente gosta disso, um monte de gente acredita nisso, mas tô falando, é um negócio que envolve terceiros que não deram. Porque tem gente que pede, né? Tem gente que pede, você faz a leitura minha e eu deixo você expor. Mas não, você tá literalmente pegando até assuntos delicados pra você fazer conteúdo. Eu não acho isso muito legal. O caso que deu tudo isso, né, que ela tá sendo processada, o caso criminal, é que aconteceu em uma universidade. 4 jovens apareceram mortos lá. Eles foram mortos, como eu falei, de forma brutal. Tanto que a legista que pegou o corpo, ela ficou assustada. Ela disse que nunca tinha visto tanto estrago assim. E o caso viralizou por causa que foi num lugar que não tinha história. Aconteceu do nada, durante a madrugada. Não tinha ameaça antes, sabe? Não tinha algum motivo para as pessoas desconfiarem que alguma coisa poderia acontecer, porque ninguém foi ameaçado, ninguém tinha visto nada. E aí, nesse tempo aí atrás, não tinha um suspeito, não tinha ninguém, sabe? E aquele monte de prova estranha, que na verdade são a falta de provas, por causa que a pessoa entrou, matou os 4 e não tem sinal de luta. Eu vi até gente teorizando de que eles estavam numa mesa de jogos e a pessoa conseguiu matar 4 pessoas com elas dormindo, assim não deu tempo de, sei lá, reagir. Foi muito estranho. Aí também tem a teoria de que é alguém que eles possam ter conhecido, que foi aonde essa TikToker começou a querer teorizar e tal. E não tem, sabe? Realmente não tem. Tá estranho esse caso mesmo. E quando o caso é assim, sabe? Acontece do nada, forma brutal, não tem suspeito. É uma faísca para começar um monte de teoria e tudo bem. Só que essa mulher, ela passou do limite quando ela realmente acusou uma pessoa real disso.
e pegou toda a atenção e jogou em cima da pessoa, entende? Cara, pra você ter uma ideia, não se tem nem ideia de qual seria a motivação do crime, sabe? Não sabe se eu veria um alvo e aí os outros três morreram por azar, ou se todo mundo é, aí fica aquela pergunta, qual é a ligação entre os quatro pra acontecer uma coisa assim, se isso foi um massacre, por que isso aconteceu um massacre. Agora eles têm um acusado que já até foi preso. E eu não entendi, eu não sei se a polícia que não tá dando mais informações, porque ela tá investigando, ou se eles também não estão sabendo direito o que tá acontecendo, porque tá muito estranho. É um cara que apareceu do nada, é um cara que tava fazendo doutorado em criminologia, mas ele já tinha mestrado e graduação em criminologia. E do nada, por causa que era um cara que não tinha histórico, era um cara que queria ajudar a comunidade, ele tentou até entrar pra polícia e no currículo dele até tinha dito que a motivação dele é porque ele queria ajudar o sistema a ficar mais seguro. Então por que ele matou os quatro? É pra fazer o que? Laboratório? Porque veio do nada, entendeu? Do nada, essa pessoa do nada teria entrado lá e matado 4 pessoas que ele não tem ligação nenhuma. E são casos que realmente dá aquela urgência, entende? De criar umas teorias, de participar e tal. Porque é muito estranho, né? Tudo bem, eu entendo, eu realmente entendo porque que isso dá esse comichão na gente. Só que tem um limite, né? E o limite é você envolver terceiros nisso. Por quê? E aí a gente chega nessa mulher. Finalmente, eu dei uma voltona no mundo pra tentar. Como sempre, eu sou uma pessoa completamente sem foco. O que falar sobre isso? Olha, essa professora, como eu disse, foi acusada do nada. E a coisa é tão absurda que, ó, deixa eu tentar me organizar aqui. Por causa que, primeiro, essa professora, quando ficou sabendo, ela enviou uma carta pedindo amigavelmente para ela remover os vídeos porque estava prejudicando ela e a família dela. Seja psicologicamente, seja por segurança. Imagina você ser acusada de um assassinato do tipo assim. Tem literalmente uma página que está dedicada a fazer vários vídeos sobre você. O que a Ash fez? Ela pegou isso como incentivo, como tipo, ah, você só tá querendo me processar porque eu estou perto da verdade. Ela literalmente falou isso nos vídeos. Aí essa professora não teve escolha, ela literalmente teve que fazer o processo. E o que a Ash fez quando o processo chegou na casa dela? Cara, ela usou isso como papel higiênico. About a tissue so I can wipe my ass with it. I'm about to put this demand letter Rebecca Schofield attorney sent me about a tissue so I can wipe my ass with it. Tipo aquela energia de, ah, eu não tenho medo de papel, então pode mandar processo. Uma coisa muito doida. E eu não sei, é muito caótico, por causa que a forma com que ela responde é muito assim. And for those of you saying that I'm doing this for money, you gotta really think about it. I'm the only one who mentioned Rebecca Schofield. In fact, I'm probably the sole reason why she's gonna be looked at as a suspect. With that being said, it was a better route for me to make money from this information than just to put it on social media because social media is not paying me. What I'm saying is true. And Rebecca knows what I'm saying is true because she did it. I could have taken this information and brought it directly to her and said, hey, I have this information about you. I'm willing to release it. You can stop it in multiple ways. I didn't take that route though because I have purpose behind this. Helping to solve this case could also bring light to Tiffany Valiante's case, Tamla Horsford's case, Josh Guimond's case, any case that I've worked on. It's deeper than Rebecca Schofield. It's deeper than me. What I bring to the world is revolutionary. Bigger than money. Os vídeos, são vários vídeos, eu vou colocar só alguns, porque são muitos vídeos. Ela fala sobre as motivações, tem que falar sobre as motivações, fazer pelo menos um resumo. Ela chegou a falar que a professora tinha caso com algum aluno e por isso que ela fez o crime, por causa que ela queria esconder o que estava acontecendo, sabe? Ela não queria ser expulsa e tal. Depois falou que o aluno se separou dela e por isso que ela foi lá e matou os meninos. Aí depois ela falou que a professora na verdade era gay e era apaixonada por alguma das alunas. E aí a frustração de não ser correspondida fez ela matar os alunos.
colocando motivações, até falando assim, ela até usou as cartas para prever o que a professora ia fazer, chegou a prever que a professora ia tentar fugir, só que ela não conseguiu prever que a professora ia fazer um processo e que esse processo tá tudo para ela perder. Pelo que eu ouvi, é muito difícil você ganhar um processo de difamação, que foi o que a professora abriu, um processo contra a difamação, que aqui no Brasil seria o de calúnia, que é você imputar crime a alguém. É muito difícil o queixante vencer um processo de difamação lá na gringa, por causa da questão da liberdade de expressão e tal. Só que nesse caso, tá tudo pra Ash perder, por causa que ela tá insistindo nesse assunto. Ela teve um monte de chance de voltar atrás, de tipo, apagar aquilo ali e fingir demência, sabe? Só na primeira coisa, se ela fizesse isso, ela ainda poderia ter ficado com a atenção que o viral deu pra ela e seguir em frente e fingir que nunca aconteceu de boa, mas não, ela insistiu. E essa insistência, essa teimosia, chegou ao processo e vai lá e continua difamando e falando umas coisas muito loucas, muito bizarras, e mostra a foto da professora, mostra informações pessoais da professora, mostra coisas assim que vai manchar a imagem da professora pro resto da vida. Ela tá pedindo pra perder. Inclusive, quando eu fui pesquisar sobre a Ashe, eu entrei no TikTok dela e ainda tinha vídeos, tipo, vídeos novos que ela postou novos, falando sobre o caso e difamando a professora. No processo que ela fez, tinha mais de 20 vídeos citados lá. Agora, eu não sei quantos tem. Tipo, perdeu a conta. Tá totalmente fora de controle. E aí, tô falando, sabe? Ela teve várias chances de parar. Por causa que a professora foi investigada pela polícia por causa dessa denúncia. E adivinha só, a polícia confirmou de que a professora, como ela disse, ela não tinha contato com os alunos, ela não dava aula para eles, não tinha contato nem com as pessoas próximas a eles, só estavam na mesma universidade. Tanto que ela também não esteve lá no local, no dia do crime, não tinha como isso ter acontecido. Só que a Ashe, ela vai criando teoria para poder tampar os buracos e dizer que não, mas tinha um carro de uma pessoa conhecida dela que passou por lá. Umas coisas assim, tipo, ela não para, velho. A polícia chegou, a polícia já deu a inocência pra mulher, que isso com certeza vai ser usado no processo. E ela não para, velho, ela não para. Ela vai se fuder tanto nessa vida por causa disso. E por quê? E a gente começa a teorizar. Porque, diferente dela, né? A gente teoriza acima das coisas que a gente sabe, em cima da verdade, do que simplesmente inventar coisa do nada e jogar em cima das pessoas assim e achar que não vai dar merda nenhuma. Pode ser duas coisas, ao meu ver. Ou essa Ashe tem algum tipo de problema, sei lá, um transtorno, que faz ela realmente acreditar que ela é especial, que ela vê coisas, sabe? Que ela tem visões. Ou ela, sei lá, cara, tem pessoas que veem qualquer merda que acontece com elas como um tipo de pote de ouro, sabe? Como uma oportunidade de fazer lucro em cima. E é que assim, na internet é um oceano. Você não tem. A maior parte de nós nunca vai chamar atenção, por causa que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então é difícil de se destacar. E algumas pessoas veem, algumas. Mesmo que seja coisas idiotas, mesmo que seja uma merda, mesmo que seja uma coisa que vai te fuder, como oportunidade de sair do anonimato e chamar atenção. Só que eu penso assim, quando é coisa assim, não é uma oportunidade de criar uma carreira, por causa que as pessoas elas estão interessadas no que tá acontecendo, sabe? No assunto do que em você como pessoa. Você pode pegar isso como oportunidade de poder gerar curiosidade em você como pessoa e criar fã. Só que eu não acho que é isso que tá acontecendo. As pessoas elas estão interessadas no assunto e não nela como pessoa. Ou seja, quando esse assunto passar, quando esse assunto morrer, ela vai desaparecer junto, ela vai voltar lá para o anonimato. O problema é o preço disso. O preço é alto. É um processo que provavelmente ela vai pagar pela vida toda, além dela ficar marcada por isso. Imagina, sei lá, a ficha dela como vai ficar por causa de uma coisa dessa. Você contrataria alguém que literalmente acusou alguém do nada de assassinato de 4 pessoas, assim, do nada. Entende? Eu acho que você tem que perceber os sinais. Por causa que a professora pediu amigavelmente, a polícia veio e confirmou a inocência. Não tem nada, nenhuma prova concreta e você não volta atrás. Você tá pedindo pra se fuder.
E pra quê, gente? Pra quê? O que ela vai ganhar no final? Isso que eu pergunto, né? Porque muita gente acha que ela deve ter algum tipo de transtorno. Porque tem realmente pessoas que acreditam que são especiais, que acreditam que têm visão. Que nem ela realmente disse que acha que ali ela vai conseguir convencer as pessoas da visão dela, de que ela tá certa e tal, de que ela vai conseguir reverter a situação lá pra frente. Isso assim, como é que algum parente não observa isso e vai lá e tenta tirar ela dessa situação antes que isso fique pior pra ela? Porque, cara, quem é que vai querer pagar pra uma outra pessoa pelo resto da vida por uma besteira que você falou na internet? Que nem eu disse, na internet dá esse comichão, a gente fala besteira mesmo. A gente vê um assunto lá, a gente cai em cima, a gente quer conversar e tal. A gente esquece que a gente tá num ambiente que tá todo mundo, não só a gente, sabe? Não só os conhecidos e tal, não só quem tá interessado só naquilo. Tá todo mundo, inclusive a pessoa que você tá falando sobre. Isso pode prejudicar outra pessoa, isso também pode acabar te prejudicando no final, como um tipo de retaliação pelo que você fez. Falta senso, né? Falta senso. Então eu não sei, eu vou acompanhar o caso. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu espero que ela realmente volte atrás a tempo, que ela pelo menos procure ajuda pra entender. Ou porque ela tem um transtorno, ela é muito ousada, muito sem noção, e isso precisa de ajuda sim. Por causa que se não for dessa vez que ela se ferrar, vai ser uma próxima, vai ser pior, porque aquela é a regra do universo, né? Se você não se fode na primeira onda, você vai se afogar no oceano, porque você vai achar que você é invencível. É isso.